Oi, pessoal, tô voltando de férias e muitos assuntos aqui pra gente retomar no canal. Vou fazer um vídeo mais longo aqui contando um pouquinho sobre essas restrições de viagens para o Reino Unido, especificamente para a Inglaterra, né? Há muita confusão e primeiro eu vou fazer um relato pessoal, né? Que foi o que aconteceu comigo, porque eu fui sim passar uns dias, era autorizado quando eu viajei, uns dias no Brasil. Né? Na hora de voltar, eu tive meu voo cancelado por 2 vezes, depois consegui remitir o meu bilhete, mas eu não pude voar direto a Londres. Eu viajei por Madrid e depois de lá peguei um voo Madrid-Londres. O que acontece? São duas coisas diferentes, né? Primeiro, quem pode entrar aqui na Inglaterra, quem está autorizado a entrar na Inglaterra depois de ter estado nos últimos 10 dias no Brasil. Isso é uma regra. E o outro problema, né, o outro detalhe são os voos. Eu vou começar por quem pode entrar. Quem esteve no Brasil, quem tem passaporte brasileiro, quem viajou, né, quem esteve no Brasil nos últimos 10 dias como turista, né, aqui, não pode entrar. Não pode entrar aqui. Você teria que ir a outro país, fazer uma quarentena, ficar lá um tempo e depois conseguir entrar. Não estão autorizados, né? Acontece que você pode entrar aqui sim. Então, eu, por exemplo, meu caso, por que eu pude entrar? Porque se você tem um passaporte britânico ou se você é residente legal nesse país, então você tem uma documentação, assim, provando isso, que você é um residente legal aqui, aí eles autorizam você a entrar. O que muda a partir de hoje também? Você pode entrar desde que você apresente um teste de coronavírus negativo. E aí, o teste mais comum é esse do PCR do nariz. Você tem que ter feito até 72 horas antes, né? E ter um laudo em inglês. O governo também está aceitando outros testes, mas eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso, com mais detalhes aí mais para frente no vídeo. Então, você pode, se você chegar aqui e não tem esse teste negativo, você já paga uma multa de 500 libras. E não tem como fazer na hora ali no desembarque, não existe esse centro de testes, tá? Você tem então, você vem do Brasil, você tem passaporte britânico ou residência aqui, você tem o teste negativo, mesmo assim você tem que ficar isolado 10 dias, fazer um isolamento, não pode sair de casa 10 dias, é o meu caso. Para ter uma ideia, eu já tinha ido no Brasil durante a pandemia e há uma fiscalização, eu cumpri, ok, o isolamento, mas ninguém me ligou, não houve nenhum tipo de fiscalização. Dessa vez, sim, eu já recebi 2 telefonemas para confirmar se realmente eu estou cumprindo o isolamento. Eu tenho uma amiga que, inclusive, já bateram na porta da casa dela para saber, para conferir ali se ela estava mesmo em casa. Então, não é um bom momento para quem esteve no Brasil, não está pegando bem. Há um cuidado muito grande, há muitas notícias aqui sobre essa variante do vírus aí no Brasil e todas as medidas são para tentar evitar que essa variante entre aqui. Da mesma maneira, vamos lembrar, né, que o Brasil também fez quando foi descoberta uma variante aqui que o contágio era mais rápido, né, ali perto do Natal, e aí sim foi o Brasil que tomou medidas restritivas em relação ao Reino Unido. O que acontece, né? Isso eu tô falando quem pode entrar, quem esteve no Brasil nos últimos 10 dias. Agora tem uma questão dos voos. Voos diretos de qualquer país da América do Sul estão suspensos. Então, você não pode voar de nenhum lugar da América do Sul direto para Londres. Então, por isso que eu peguei um voo e fui até Madrid, e de Madrid vim para cá, fui para outro país da Europa. Qual é a aflição das pessoas que precisam voltar para cá? Porque é uma tendência que outros países sigam a mesma determinação, a mesma norma, né, essas mesmas medidas que a Inglaterra está tomando. É o caso da Itália, que já está suspendendo os voos diretos. Então, vai ficar cada vez mais restrito, você vai ter menos opções de poder voar do Brasil para um país da Europa e daí poder chegar aqui. Além do mais, os países europeus têm outras determinações, outras regras para quem pode chegar nesses países, né? Os brasileiros ou outros passaportes. E aí é que esses assuntos se misturam, a questão dos voos com a questão de quem pode entrar ou fazer trânsito em cada país. De um modo geral, assim, é um assunto bem complexo. O que eu poderia dar um conselho para vocês, né? Eu falei, por exemplo, dos testes, né?
O governo agora tinha aqui, o governo da Inglaterra tinha corredores aéreos, então tinha alguns países que estavam com ótimos índices, né, de controle do coronavírus, que você podia viajar desse país, entrava aqui nem precisava fazer isolamento. O que muda a partir de hoje? Então não é só a questão da América do Sul, do Brasil que eu vou falar agora. Para todo o mundo, qualquer pessoa que entrar aqui precisa de um teste negativo de coronavírus. Tá? E qualquer pessoa vai fazer, sim, isolamento de 10 dias. Se você vem da França, não interessa, você tem que fazer. Qual é o detalhe desses testes, né? Em alguns países, o controle você apresenta lá, tem vários tipos de testes. Aqui, o governo já publicou normas específicas sobre esses testes, desde, tem que ter 80% de sensibilidade. São coisas técnicas, né, que os laboratórios, os médicos, que transitam melhor nesse assunto. Eu só estou dizendo isso porque pode ser aceitos outros testes, mas meu conselho, faça um PCR, que é aquele do cotonete, aquele teste, num laboratório sério. Não invente moda, não faça ali na esquina algo rapidinho, que pode ser aceito ou não, porque você vai ter um custo, não vai conseguir embarcar e aí a dor de cabeça é maior. Faça um PCR num laboratório reconhecido no Brasil. Há muitos locais que já estão fornecendo o laudo em inglês, inclusive, então já estão com experiência nesse assunto. Este é o meu conselho. Mesmo se você vai viajar para qualquer outro país, mesmo que você não precise do PCR ou do teste negativo, eu aconselho a fazer. Por quê? Vou dar um exemplo da minha situação. Eu só passei pela Espanha para poder embarcar aqui para a Inglaterra, né? Passei por Madrid para embarcar para Londres. Teoricamente, né, eu nem apresentei o PCR que eu fiz, né, o teste, eles nem me cobraram. Mas o que acontece? Primeiro, as regras estão mudando rapidamente. Você pode embarcar de noite, no outro dia de manhã já ser outra regra. Então, é uma garantia. Segundo, dependendo, tem países que você não precisa do PCR para fazer esse trânsito, só ficar no aeroporto para pegar uma conexão. Mas, e se o seu voo é cancelado? E se você precisa desembarcar? Né? A companhia aérea vai colocar você num hotel na cidade por 24 horas para pegar o voo no outro dia. Se você não tem o PCR, se você não tem esse teste, você não desembarca em alguns países. Então, eu acho que é uma garantia. O certo é que viajar está mais caro, sim, você tem que fazer esses testes, você tem que pegar uma outra rota, não a rota mais barata ou mais óbvia, e mais tenso também, né? Porque é uma situação delicada. O setor aéreo vive uma situação tão difícil hoje, mundialmente, né? Não há nenhum lugar que está fácil, que nem se fala hoje, com esse choque todo das mudanças. Hoje de manhã, as principais lideranças nem falavam sobre as perdas do que vai acontecer agora, já falavam assim, qual vai ser o nosso plano para a reabertura, como é que a gente vai viver o amanhã, né? Como é que vai tentar retomar esse setor. Aí vocês estão vendo meu vídeo dizendo, Fernanda, fácil, né? Você foi, voltou, viajou e agora fica dizendo para as outras pessoas não viajarem. Bom, quando eu viajei, só para contar, eu viajei bem antes do Natal e não havia proibição de viagem, que a gente podia fazer uma viagem internacional com as devidas limitações e cuidados. Eu fiz essa viagem, eu tenho uma questão pessoal, é claro, eu moro em outro país, eu tenho poucas oportunidades de rever minha família e fui. Agora, na hora de voltar, realmente, eu vivi. Quem viaja tem que estar sabendo que vai correr esses riscos, né? Eu não voltei na data que eu queria, tive mais custos, tive que fazer todos esses testes, voltei por Madrid, não fiz um voo direto, então não é um momento que eu diria tranquilo. E também é o seguinte, se você está pensando em vir para o Reino Unido, você não tem nada que fazer aqui para passear, né? Porque tá tudo fechado, pelo menos até o meio de fevereiro. Fechado mesmo, não tem um museu aberto, não tem um restaurante só para você buscar comida ou teleentrega. Então, uma situação assim bem diferente. Sabe que se você não tiver esse teste desembarcando aqui, o negativo, você tem que pagar uma multa já de 500 libras, como eu falei. Que é só para dar um exemplo, nessa manhã aqui de segunda-feira em Londres, um dos aeroportos que tem muito movimento, o aeroporto de Gatwick, né? Que normalmente receberia no mês de novembro 600 voos. Hoje não se sabe se vai receber 20 voos. Então, é como eu disse, você tem restrições, exigências de testes, limitações de nacionalidades onde você pode entrar ou não. Além do mais, é claro, com
a diminuição do número de passageiros, a proibição de voos de alguns países, as companhias aéreas estão reduzindo os voos e isso tudo começa a ficar mais complicado para você transitar. Meu conselho também, você consulte bem, né, se informe bem nos consulados, tem um bom agente de viagem, se for o caso, e porque, por exemplo, no meu voo, quando eu fiz de São Paulo para Madrid, o voo estava lotadíssimo, claro, era uma das poucas últimas oportunidades aí das pessoas viajarem. E 5 pessoas não embarcaram por documentações, exigências que não estavam cumpridas. Se você tem um tipo de teste que a companhia aérea diz que não é aceito, então, porque as próprias companhias aéreas são responsabilizadas, elas têm uma lista ali, um checklist que elas têm que cumprir. Por exemplo, também, para entrar na Espanha, você tem que preencher um formulário online, um formulário que diz lá onde é que você esteve nos últimos dias, dá os seus endereços e coisas. Se você não preencher esse formulário, você já não consegue fazer o check-in. Para entrar na Inglaterra, em Londres também, você tem que preencher esse formulário onde diz, gera um QR Code, né? E onde diz onde você esteve nos últimos 10 dias. Se você vai fazer o check-in na companhia aérea e não tem esses formulários, você já não pode fazer o check-in. Então, há uma série de detalhes e cuidados que eu recomendo que você tenha muita cautela, se informe bem antes de embarcar para evitar dor de cabeça de chegar para embarcar num aeroporto e não conseguir viajar. Eu vou falar mais sobre isso aqui bastante, tem muita gente me perguntando, vou informar mais do que anda acontecendo por aqui. Mas, por enquanto, você pode me seguir também lá no Instagram, no @fzaffari, e nos meus espaços na Band também. Fernanda Zaffari, direto de Londres.